Agora vamos com mais entrevistas. Vamos falar sobre a declaração de imposto de renda. Termina no dia 31 deste mês de maio, né? O período de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física 2021. Muitos contribuintes já estão bem preocupados, pois ainda não entregaram esse documento à Receita Federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Richard Domingos. Ele é contador e diretor executivo de uma empresa contábil. Richard, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Pequeno problema, precisa ativar o áudio. Vamos lá. Oi, Guga, tudo bem? Tudo Um jóia. abraço a todos, telespectadores da TV Alesp. Um abraço a todos. Agora Obrigado é pelo convite. importante, Richard, a gente esclarecer o nosso telespectador quem precisa declarar o imposto de renda. Guga, são 7 ou 8 hipóteses que obrigam uma pessoa física a entregar a declaração de imposto de renda. Eu vou citar as principais, que eu acho que cabe mais à maioria dos contribuintes. Primeiro, aquela pessoa física que teve rendimentos tributáveis no ano de 2019 superior a R$ 28.559. Então, a pessoa que teve rendimento de aluguel, ou salário, pensão, aposentadorias acima de R$ 28.559 está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda agora em 2021, agora nesse mês, até 31 de maio. Também estão obrigadas as pessoas físicas que receberam rendimentos isentos, não tributados ou exclusivos acima de R$ 40 mil. Que rendimentos são esses? São rendimentos de aplicações financeiras, doações, heranças, rendimentos provenientes de ganho de capital, enfim, esses rendimentos, se somarem no todo R$ 40 mil, também estará obrigado a entregar sua declaração de imposto de renda. Aquelas pessoas que tiveram e operaram em bolsa de valores, né, uma coisa que aconteceu muito com a baixa da taxa de juros ocorridas durante os últimos anos, muitas pessoas recorreram ao mercado financeiro, aplicaram em ações, em fundos imobiliários, e quem teve esse tipo de operação ano passado, ainda que não tenha gerado ganho, está obrigado a apresentar o formulário para a Receita Federal até o dia 31. Quem passou a condição de residente no Brasil e assim permaneceu até 31 de dezembro, também está obrigado a entregar este documento para a Receita Federal. E também aquela pessoa física que teve alienação de bens e direitos e obteve ganho nessa alienação. Então, sujeito a imposto de renda sobre ganho de capital. Essa pessoa física também terá que fazer essa declaração. E por último, que é uma coisa nova esse ano, quem teve auxílio emergencial, quem teve rendimento lá do auxílio emergencial pago pelo governo, né, acima de R$ 22.847, estará também obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Desculpa, quem teve rendimento acima de R$ 22.847 e teve o benefício do auxílio emergencial também terá que declarar o imposto de renda. Agora, quais as formas, né, de entrega dessa declaração e quais os documentos que são necessários? Olha, basicamente são dois tipos de declarações, né? O próprio programa da Receita Federal, ele vai fazendo esse cálculo para o contribuinte, qual que é o melhor formulário para ele entregar. São dois formulários. O formulário simplificado, que em regra permite um desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis, e o formulário completo, né? O formulário completo é aquele que permite todas as deduções legais na declaração de imposto de renda. Esses dois pontos, o contribuinte não precisa se preocupar quais formulários eu vou fazer. É importante ele preencher a declaração de forma completa, e o próprio programa do imposto de renda vai relacionar, vai mostrar a todo momento, a cada preenchimento de dados na declaração, qual formulário é melhor. E ainda assim, se ele tentar insistir em entregar a declaração por um formulário errado, o programa ainda vai alertá-lo antes de fazer a remessa do documento para a Receita Federal. Bom, referente aos documentos, os principais documentos são sempre os mesmos, né? São as formas de rendimento, ou seja, os informes de rendimentos provenientes de bancos, rendimentos de salário, rendimentos por labore, aluguéis, os informes de rendimentos de aplicações financeiras, né? Também tem os informes de pagamentos efetuados, por exemplo, assistência médica, assistência odontológica, pagamentos de
referente à instrução, que são escolas, né, de seus filhos, do próprio dependente. Também são obrigados, também é importante separar documentos que relatam a aquisição de bens e direitos, né. Por exemplo, comprei um veículo, tem que ter a nota fiscal, comprei uma casa, ainda que ela esteja em construção, né, ou estou financiando um apartamento. Então, todos esses documentos que o contribuinte selecionar, que houve uma movimentação patrimonial no ano de 2020, serão necessários agora ele juntar para a entrega da declaração de imposto de renda. Agora, quais dependentes que eu posso declarar, Richard? Olha, são vários dependentes, né? Então, vou falar os principais. Primeiro é o companheiro ou a companheira, né? Com que o contribuinte tenha filho ou conviva mais de 5 anos, ou cônjuge, né? Segundo, os filhos, né? Os filhos até 21 anos ou 24 anos, se estiverem cursando faculdade. Ou qualquer idade, se ele for incapacitado mentalmente ou fisicamente por trabalho, né? Também podem ser relacionados pais, avós, bisavós, na declaração de imposto de renda, desde que esses pais, avós, bisavós tenham um rendimento inferior a R$ 22.847 no ano de 2020. Esses rendimentos são todos os rendimentos. Então, tem muito cuidado em relacionar um pai ou um avô aí, que muitas vezes ele tem uma aposentadoria e muitas vezes o contribuinte relaciona, ele vai descobrir que ele não poderia ter relacionado depois do prazo e acaba com que todas as deduções de despesas referente a esse dependente seja glosada pela Receita Federal. Também pode ser relacionado também irmãos, netos e bisnetos, sem arrimos de pais, que o contribuinte detenha a guarda. Então, esses são os principais dependentes que o contribuinte pode relacionar na declaração de imposto de renda. Uma coisa interessante aqui, Guga, é que não necessariamente um dependente relacionado à declaração de imposto de renda, ele é uma vantagem, né? Então, o contribuinte tem que simular, ao preencher sua declaração de imposto de renda, se de fato é vantagem ele incluir aquele dependente, porque ao incluir um dependente na declaração, ele também é obrigado a incluir os rendimentos desse dependente, né? E muitas vezes a soma dos rendimentos desse dependente na declaração desse contribuinte vai fazer com que ele pague mais imposto ou restitua menos. Então, fica uma dica aqui para aqueles que nos estão assistindo, fazer uma simulação antes de incluir qualquer dependente, porque à medida que você inclui, você também inclui as despesas e também as receitas dessa pessoa física. Agora, Richard, tem algumas pessoas, por exemplo, que chegam na hora da declaração, lá não tem todos os dados, não tem todos os documentos. Qual que é a alternativa aí para o cidadão não tomar uma multa logo de primeiro momento? Olha, nós temos ainda quase 10 dias, mais de 10 dias para entregar a declaração de imposto de renda. Então, tem prazo suficiente para a gente buscar as informações necessárias para entregar o imposto de renda. Então, mas, eventualmente, se o contribuinte não tem todo o documento na mão, mas é importante que ele faça a declaração com todas as informações que ele possui, ainda que ele não tenha o valor exato de uma determinada despesa, ele lance essa informação dentro do programa da Receita para ele escolher o melhor formulário da declaração. Por que isso? Porque o contribuinte ele pode, até o dia 31 de maio, retificar a declaração integralmente, inclusive o tipo do formulário escolhido, se ele é simplificado ou completo. Eu digo isso porque, a partir do dia 1º de junho, o contribuinte não vai poder mais mudar o formulário. Então, se eu, por exemplo, optar por um formulário simplificado, né, entrego a declaração simplesmente faltando alguma informação, e eu esqueci de lançar, ou não tive, por exemplo, uma despesa médica, um recibo de uma despesa médica que eu não consegui a tempo, nada vai adiantar esse recibo a partir do dia 1º de junho se eu optei pelo formulário simplificado. Então, a ideia é, primeiro, entender qual formulário é o melhor para o contribuinte, ainda que ele não tenha a informação correta ou completa na mão, ele escolhe o formulário, ele entrega essa declaração de imposto de renda no formulário que mais o beneficia, né? Ou seja, aquele formulário que vai trazer um imposto menor ou uma restituição maior para ele, e a partir do momento que ele tiver essas informações corretas em suas mãos, os informes ou o documento correto, ele faça uma declaração retificadora, né? A declaração retificadora, ela pode ser feita a qualquer momento, no prazo de 5 anos, desde que não seja iniciado um procedimento de fiscalização ou malha, né? Então, caso o contribuinte esteja enquadrado nesse aspecto, é interessante ele entregar para evitar o pagamento da multa de R$ 165 por não entrega da declaração de imposto de renda no prazo. Para Richard, para a gente ir para o final dessa entrevista, eu gostaria que você esclarecesse aí
se teve alguma mudança na declaração desse ano em relação aos outros anos. As mudanças da declaração desse ano são mais técnicas, né? São informações que não muda muito a vida do contribuinte. Acho que um dos principais elementos que a Receita Federal trouxe esse ano foi uma facilidade para o contribuinte que tem a conta no gov.br, uma conta digital, ele pode acessar a sua declaração pré-preenchida, né? O que é a declaração pré-preenchida? Todas as fontes pagadoras de rendimento ou fontes receptoras de rendimentos, eles declaram para a Receita Federal as informações as quais o contribuinte teve durante o ano. Por exemplo, as administradoras de plano de saúde declaram para a Receita Federal, através de uma declaração chamada DEMED, o quanto o contribuinte pagou, as empresas declaram o quanto foi o salário desses contribuintes. Enfim, a Receita Federal já tem em sua massa de base de dados uma série de informações as quais ela está disponibilizando para o cliente através de uma declaração chamada declaração pré-preenchida. Até o ano passado, somente quem tinha certificado digital conseguir acessar essa base, né? A partir desse ano, o contribuinte ele pode criar uma conta no site do governo federal, no gov.br, e através dessa conta digital, ele consegue baixar esse arquivo da Receita Federal que vai auxiliá-lo a entregar a declaração de imposto de renda nesse ano, né? Ou seja, parte das informações que ele teria que correr atrás, ele já vai ter essas dentro de sua declaração de imposto de renda. Mas é importante verificar se aquelas informações estão coerentes com os documentos, porque ela vem apenas para o contribuinte conferir, né? Então, a declaração pré-preenchida é uma das grandes novidades para esse ano. Richard, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações aí sobre o imposto de renda. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Guga. Tenha uma ótima tarde a todos vocês. Esse foi o Richard o Richard Domingos trazendo aí informações, né, sobre o imposto de renda. O prazo vai até dia 31 de maio, então fique atento.